Cumprimento os irmãos, que a paz seja convosco. Louvamos a Deus, estamos gravando mais um vídeo para o canal. Não se esqueça de se inscrever, comentar o vídeo, que Deus venha abençoar cada dia mais nossas vidas. Estaremos nessa meditação, estudando um pouco a respeito da primeira Páscoa. Primeira Páscoa. Vamos estar lendo alguns versículos no livro de Êxodo, também no livro de Mateus, também em 1 Coríntios, para entendermos um pouco mais sobre esse assunto, a primeira Páscoa, e o que Jesus estabeleceu na Páscoa e o que Paulo também, da maneira que Paulo ele também falou a respeito da Páscoa, a primeira Páscoa. Em Êxodo, capítulo de número 12, Êxodo, capítulo 12, o segundo livro do Antigo Testamento, não me está lendo do verso 1 ao verso de número 11, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falou a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e o passarão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que a comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido, em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura, e nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus para Israel em Êxodo capítulo 12, onde Deus estava libertando o seu povo, tirando eles do Egito para levar para uma terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. E Deus estabeleceu a primeira Páscoa. Israel deveria comer apressadamente, porque ele estava saindo do Egito, estava sendo liberto da escravidão, todo o sofrimento que eles estavam passando no Egito, e Deus estava libertando o seu povo. Veja que a comida que Deus estabeleceu para o povo de Israel se encontra no verso de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargosas a comerão. Esta foi a comida que Deus estabeleceu para o povo de Israel na primeira Páscoa. Aqui em Êxodo capítulo 12 é a primeira Páscoa do Senhor, onde Deus estabeleceu a Páscoa como um estatuto, como um memorial que seria lembrado todos os anos. E Israel comeram a carne assada, passaram o sangue nas vergas das portas e foram libertos. Então, para Israel, a primeira Páscoa, para Israel significa libertação. Em Êxodo capítulo 12,
para Israel significa libertação. É a primeira Páscoa estabelecida por Deus. Aqui foi o começo, foi a primeira Páscoa que Israel comemorou a sua libertação, saindo do Egito. Porque Deus agora estava libertando, Deus queria que o seu povo viesse agora comemorar e foi estabelecida a Páscoa. No Novo Testamento, em Mateus, nós temos também Jesus, também junto com os seus discípulos, comendo os preparativos que era preparado para a Páscoa. Em Mateus 28, primeiro livro do Novo Testamento, Jesus ele se reuniu com os seus discípulos e sim participou também da Páscoa. E foi exatamente na Páscoa aonde Jesus realizou a Santa Ceia. Jesus realizou a Santa Ceia. Ele entregou para os seus discípulos o pão e o vinho e ali realizou a ceia com os seus discípulos. Foi ali que Judas Iscariote saiu para entregar Jesus. Só que a Páscoa para nós, como igreja, Jesus estabeleceu assim. Quando Jesus estava com os seus discípulos, e ele, depois que Jesus e os seus discípulos comeram os preparativos da comida ali, que era comida no dia da Páscoa, Jesus realizou a Santa Ceia. E a Santa Ceia, o pão significa o corpo e o vinho significa o sangue de Jesus. É um símbolo do corpo e sangue de Jesus. Então a Páscoa para Israel era a libertação. Deus estava libertando o seu povo. Para nós, a Páscoa não é mais matar um animal, porque a Páscoa para nós já é Jesus Cristo. Para nós a Páscoa significa nós reconhecermos, agradecermos a Jesus por tudo que Ele passou por nós, morte e ressurreição de Jesus. Veja que em Mateus capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso de número 6, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou e, removendo a pedra da porta, o sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. No período da festividade da Páscoa, Jesus ele sofreu, ele foi levado em praça pública, foi chicoteado. Jesus ele levou uma parte da cruz até o Gólgota e ali foi pregado na cruz e morreu ali na cruz. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. A Páscoa para nós é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Tudo o que Ele passou por nós, todo o sofrimento que Ele passou por nós. Para nós, como igreja, a Páscoa significa morte e ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Então, na Páscoa, Jesus, Ele cumpriu tudo. O cordeiro que era morto, que deveria ser perfeito, Jesus cumpriu tudo isso. Ele sofreu por nós, o cordeiro que tira o pecado. É o cordeiro perfeito. E Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Nós agradecemos a Jesus por Ele ter nos libertado. Jesus nos libertou.
Assim como Jesus um dia estabeleceu a primeira Páscoa para Israel, e que para Israel significava libertação, Jesus, todo o sofrimento que ele passou, morte e ressurreição de Jesus, ele nos libertou. Ele nos libertou. Então, para nós como igreja, a Páscoa é morte e ressurreição de Jesus. Paulo também, ele falou sobre esse assunto, sobre a Páscoa. Isso encontra em 1 Coríntios, o capítulo de número 5 e o verso 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. E Paulo diz assim: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. E nós temos que comemorar, se alegrar, não com o fermento velho, mas com um novo fermento. Porque Jesus, ele nos libertou para vivermos uma nova vida com ele. E nós se alegramos não com o fermento velho. Quantas pessoas, no período da Semana Santa da Páscoa, se alegram mais com o fermento velho, no pecado, fazendo coisas erradas, aonde muitas pessoas nem agradecem a Cristo por tudo que ele passou, por ele ter morrido e ter ressuscitado. Mas nós, como igreja, nós se alegramos não com o fermento velho. A vida já ficou para trás, o pecado já ficou para trás, as coisas que nós fazíamos de errado já ficou para trás. Nós se alegramos em Cristo Jesus, não com o fermento velho, mas com o fermento novo, porque Jesus nos libertou. E nós se alegramos em Cristo Jesus porque Ele é a nossa Páscoa. E Ele foi sacrificado por nós, verso de número 7. Então nós se alegramos por Jesus ter nos libertado. Não é mais a alegria com o fermento velho no pecado, mas sim uma nova vida em Cristo Jesus. Nós venhamos aproveitar na Páscoa, na Semana Santa, se alegrarmos com o Senhor, não no pecado, mas uma nova vida em Cristo Jesus. Não com o fermento velho, mas com o novo fermento, que é Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa Páscoa. Ele sacrificou-se por nós. Ele morreu, mas também ao terceiro dia, Mateus 28, terceiro dia Ele ressuscitou. Que nós possamos se alegrar cada dia mais, uma nova criatura em Cristo Jesus. Pessoas que nasceram de novo, que vivem em Cristo Jesus. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Que Deus nos abençoe cada dia mais, fique todos na paz, que Deus cada dia mais fale mais ao nosso coração.